Frente Parlamentar Ambientalista e a ANAMA, a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, presente direto de Glasgow hoje. André, que prazer ter você e que bom que a Isabel chamou a gente para contar um pouco do que está acontecendo aqui hoje, em Glasgow. Aqui sempre lembrando, né? Nós não temos os parceiros de todas as quintas-feiras, o nosso presidente Marçal, grande figura, né, das praias mais lindas do Brasil, que nos ajuda aí a fazer essas lives. Mas hoje é mais um briefing que a gente vai estar contando para vocês o que acontece aqui por essas paragens. No sábado, não, no domingo, nós vamos estar voltando e dando todos os informes, mas aí em outra plataforma, nós vamos estar falando com outra bolha, com o pessoal que nos ouve lá no Instagram. Isso. E a gente tem também todos os nossos parceiros, Marcelo, que é um grande parceirão, que está sempre junto com a gente, Marquito, pela Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil, e o Rodrigo Agostinho, que deve estar voando para cá nesse momento. A gente está tendo aqui encontros, né, dos nossos deputados da Frente Parlamentar Ambientalista de Brasília, e também nós estamos tendo aqui os parceiros das frentes estaduais. Está chegando Minas Gerais, vários desses, e com isso vamos fazer a diferença. A Frente Parlamentar Ambientalista do Senado, com o senador Casagrande, aliás, com o senador Jacques Wagner e com o nosso senador, que é o Contarato, né? Também vai estar senador Elisiane, hoje a gente já teve com a Tabata, todo o pessoal aqui ajudando a contar uma história que não é bem a que a gente vai daqui a pouco contar para vocês. Mas é uma alegria muito grande a gente poder estar falando. Que bom que a tecnologia permite a gente estar falando assim, né, de qualquer lugar, em todo tempo, e trazendo o que teve de melhor nesses primeiros dias da COP. Andréa, sua saudação aí, Andréa. Bom, gente, o mundo se divide em dois grandes grupos. Os ambientalistas de ponta, que estão lá na Escócia, como o Mário Mantovani, e a gente tem a honra de trazê-lo aqui para o Brasil. Eu estou aqui em Campinas, então eu faço parte da turma que não está na Escócia, mas está de olho e quer saber o que está acontecendo. Quer saber o que está acontecendo porque a COP muda a nossa vida. Parece que não, gente, mas a COP discute questões ambientais, questões relacionadas a mudanças climáticas, questões relacionadas à diminuição da emissão de gases de efeito estufa, enfim. Gente, e o que é COP? COP é uma conferência de partes, partes são nações, são estados, são países, de uma convenção quadro das Nações Unidas, ou seja, da ONU, sobre mudanças climáticas. Então, o tema é clima, mudanças climáticas. Portanto, é uma espécie de tratado internacional. Ela é resultante da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Cúpula da Terra, realizada, sabe aonde, gente? Aqui no Rio de Janeiro, em 1992. Eu não tinha nascido, mas o Mário Mantovani estava lá. Estabelece Dr. Paulo Afonso Leme Machado e um monte de ambientalista hoje histórico como o Mário aqui no Brasil. Estabelece obrigações para aproximadamente 196 partes, estados, como eu falei, União Europeia e todo mundo de olho no quê? Nas mudanças climáticas. Ele é um órgão, essa COP, é o órgão top, é o órgão supremo de decisão nesse assunto. E as partes sempre se reúnem, então, na COP. Nós já tivemos várias COPs, nós estamos na 26ª, e aí se estabelecem instrumentos, propostas, se avalia, se discute, se dialoga, se briga muito também. Para quê? Para a gente poder chegar num consenso, não divergência, um consenso. Para vocês terem uma ideia, a primeira COP foi realizada em Berlim, na Alemanha, em 1995, e nós estamos na 26ª em Glasgow, e aí o Mário Mantovani falando diretamente, então, de lá. Mário, e aí, eu já estou, gente... a minha base é rumo à 100ª, eu já estou pronto. Muito bem. E, gente, e uma pergunta que eu já faço para o Mário, né, que eu já vou fazer uma provocação, evidentemente, o planeta encontra-se em mudanças climáticas, estado de emergência climática, crise climática. Como que você vê como que nós estamos e para onde nós vamos com a COP26, Mário?
Conta para a gente, mas a gente quer saber todos os detalhes oficiais e Legal. extraoficiais, e mais que isso, o que impacta na minha vida aqui do gestor municipal? Bora lá, Mário. Legal. Bom, primeiro que é uma satisfação muito grande, né? A gente está fazendo. Nós fizemos isso aqui meio rapidinho, né? Foi uma articulação desde a apresentação que a gente fez ontem no Observatório da Justiça e Conservação. A gente ia fazer uma no Instagram hoje. Eu resolvi ocupar nossas quintas-feiras, porque a gente não pode perder esse espaço que o pessoal que nos assiste, que está sempre pronto aí, tem nos visto. Então, a ideia era fazer esse bate-papo aqui de uma forma mais descontraída, sem aquela formalidade das nossas reuniões. Interessante que você que contou essa história do começo das COPs, a COP é um negócio meio complexo, assim, porque você tem essa negociação da ONU, que é o processo da ONU. Só avança o que for consenso realmente. Então, se tiver um país lá, o pequeno que for, dizer eu não topo isso, não vale isso, se para aquela discussão, ou vai para outro papo, ou vai para outra, se coloca em colchetes, ou se deixa de discutir, mas os documentos base que vêm, eles são colocados para serem discutidos dessa forma. Quem negocia, quem está lá dentro, naquele espaço de negociação, são os países. Então, o que está fazendo uma ONG aqui? O que está fazendo o ICLEI, nosso parceiro, né, de governos locais? Que, aliás, tem um espaço muito legal aqui, que eu tentei até trazer para cá hoje, e a gente acabou não conseguindo. Mas a ideia é que esses negociadores que estão lá naquela sala, eles têm todo o rito da ONU e a gente fica como influenciadores. Então, antes de vir para cá, nós estávamos previstos hoje para as 17 horas, por um erro de fuso horário, né? E eu tinha um briefing que eu queria saber o que estava acontecendo lá na sala para passar para vocês agora aqui. O que está sendo discutido dentro daquelas salas. Em volta disso tudo, né, você tem assim uma área que é a dos negociadores. Você tem a área onde tem os escritórios dos países, né? Então o cara fica ali dentro da salinha dele, junto com os negociadores, recebendo pessoas, discutindo, conversando entre grupos. Por exemplo, existe um grupo aí que eles chamam de é, Argentina, Brasil e você tem também, deixa eu até achar o nome, Argentina, Brasil e Uruguai, né? Azul, sei lá como é que é. Esses três se reúnem lá, porque quando eles chegam lá dentro, cada um fica na sua mesinha, um senta na frente, um senta atrás, mas eles já combinaram. Aí você tem os pavilhões, que é aqueles de exposição como a gente conhece, tem lá cada país tem o seu pavilhão, lindos alguns, com comida, com bebida, com espaço, com palestras. Nesses pavilhões está acontecendo uma coisa bem diferente. Tem o pavilhão do Brasil, que é pago pela CNA e CNI, que é o pavilhão oficial, né? Que é uma coisa muito ruim, porque aí nesse pavilhão vieram para dizer que os ambientalistas, o pessoal está falando mal do Brasil, que não é justo, porque a gente quer impedir o Brasil. Na realidade, não precisa nem falar mal, basta olhar pela janela de onde você estiver, aí você já vai ver os problemas que a gente tem no país. Mas tem um outro espaço que chama Climate Action, né? Hub, que é o que a gente tem com o Observatório do Código do Clima, que a gente tem o ICS e algumas outras organizações IPAM, que abriram espaço para a sociedade, porque foi proibido, olha o que eu estou falando aqui, foi proibido organizações não governamentais de participarem da delegação do governo. Só tem o crachá de acesso aos lugares se for deputado, parlamentar, porque eles não podem negar, alguns que são prefeitos, nós temos muitos dos nossos parceiros prefeitos, alguns secretários de Estado, mas que têm um crachá com uma outra cor, uma cor rosa, que pode ter acesso a alguns pontos aqui desse pavilhão que a gente não pode ir com esse crachá. Mas aí o que acontece? Nós temos gente lá dentro, porque tem algumas organizações que são credenciadas a estar lá dentro, como, por exemplo,
uma organização que se chama CAM, né? Que é uma rede de organizações ligadas com as questões climáticas. Então, esse pessoal que estava lá na sala, sentado, ouvindo, traz aqui para fora para a gente e faz o briefing do que aconteceu do dia nas negociações lá dentro. Mas, Mário, me explica só uma coisa. O terceiro setor, a sociedade, as ONGs, esse Barrados no Baile é do Brasil ou da organização da Do COP? Brasil, do Brasil. Puxa vida! Muitos de nós conseguiram entrar através de organizações, como o ano passado, com o Salles, eu não pude entrar, eu entrei pelo Euroclima, que é parceiro da ANAMA, né? Esse ano não deu tempo de ver, porque a gente estava naquele vai e não vai, em função da pandemia, e quando a gente tentou pegar a credencial do Euroclima, a gente já não tinha mais, porque são limitados também. Mas isso foi um desastre, e não é de agora, foi da COP passada em Madrid, que as organizações foram expulsas, né, disso. Como é que era antes? Toda organização não governamental brasileira tinha um desses aqui, que não é de observador, né, dá para ver bem aí, que era o crachá, né? que a gente chama de party, né, que você pode entrar, você é parte. Como é o evento aqui, é a Conferência das Partes. Você tinha um crachá de parte. Todas as organizações do Brasil que vinham para a COP recebiam esse acesso de parte. E com isso, tem um espaço para você sentar lá dentro das salas para você acompanhar as negociações. Quem está falando o quê, qual país e tal. Eu acho que é legal esse bate-papo para a gente contar, porque se a gente conta o que está acontecendo no resultado, não conta esse bastidor, André, as pessoas não entendem. Então, eu falei da área de negociações, que é extremamente fechada. As pessoas que fazem segurança aqui não são do país, são os caras da ONU, aqueles que ficam lá em Nova York. Então, não tem aquela coisa do jeitinho do cara aqui, porque é todo como se fosse uma área da ONU. Tem uma região muito grande, extensa, onde está acontecendo o evento, um pouco diferente, mas aí você tem essa área, tem os pavilhões são fantásticos, né? Tem a área dos negociadores, que é a área dos escritórios dos países, vamos dizer assim, então eu já falei de 3. Aí você tem uma outra área que é da imprensa, essa é muito forte também, porque a imprensa aqui vem gente do mundo todo. Tudo que está acontecendo aqui é com a imprensa do mundo. Então É o você futuro tem do planeta, né, Mário? e a Eles cada estão vez discutindo o e a futuro. cada vez é maior, André, a qualidade das matérias, a informação, os acessos. Cada um de nós que está conversando aqui agora pode ter acesso lá no site do NFCC, os documentos estão todos lá, dá para você ver, dá para você acompanhar e tudo. E aí tem, nesses espaços, como eu falei, o espaço do Brasil oficial, que é o Brasil de verdade, que eles chamam, e tem o espaço da realidade, né? Aquilo que tem lá é um Brasil paralelo, que tem na cabeça de alguns, porque não é a realidade. Lá a Amazônia não está sendo destruída, lá não tem fogo, lá os rios estão bem, lá o Brasil tá fazendo a lição de casa, lá é uma outra história, né? Mário, posso fazer uma intervenção? Claro, claro. Está ouvindo a nossa live, está participando pelo YouTube, fora outros que eu vou citar aqui, nossos amigos queridos da NAMA, entre outros, mas esse é especial porque eu vou fazer menção ao Paulo Bessa, né, Irmão, Antunes, um dos ícones do direito ambiental do Brasil. Doutor Paulo, obrigada aí pela presença. E aí como ele é um estudioso, eu sei que ele escreve muito sobre essas questões. No Brasil e no mundo, sempre as questões ambientais, ela tem um tripé. É o tripé do governo, é o tripé das pessoas e da sociedade civil, das empresas, enfim, das universidades, dos pesquisadores e da ciência. Se não tem essa configuração tripartite, não vale. Não é um diálogo, é um monólogo. Então, parece que o Brasil quer fazer um monólogo, né, seguiu nesse caminho. desrespeitando a participação cidadã,
respeitando a sociedade e tudo mais. Mas depois eu vou fazer menção para mais gente aqui, que, Mário, tem muita gente boa. Pessoal Isso do aí, Fiesp, Ciesp, o Bueno está aqui com a gente, o pessoal lá legal. da minha secretaria, a Carla, entre Aê. outros, o Wesley César Gomes aqui falando que ele também está de olho, ele quer saber o que está acontecendo. Nossa queridíssima Solange, o Franco Ribeiro, da NAMA aqui do estado de São Paulo, doutora Pia A Paceto, da Solange veio no OAB, anterior e veio agora. Que determinação, que a bacana. presidente do Condema aqui de Campinas, a Maria Helena também está presente. Depois eu falo mais gente para a gente não esgotar. Mas, Mário, esse bastidor a gente não fica sabendo. Então, A gente eu quer acho que saber quais são as o metas, o que vai papo de hoje, acontecer. não, isso aí eu vou falar no final. O papo de hoje é dizer como é que funciona uma COP, porque as pessoas não têm ideia. Normalmente, alguns perguntam para mim o que vocês ficam fazendo lá, um piquenique. Não é uma coisa muito séria. Imagina o investimento que é isso de gente do mundo todo. Lógico que tem umas coisas assim, como eu brinquei no meu Insta e em alguns outros que eu coloquei no Face, né? É tanta gente. Para você entrar de manhã, tem uma fila de 1h30 de gente acumulada que passa num monte de lugar para poder entrar na área da COP, depois vai passar no raio-x, mais um tempo que você fica. E eu fico imaginando dentro daquela tenda gigantesca, eu falo, daqui a pouco nós vamos ter a CEPA, né, Glasgow, porque tem 180 países aqui, gente de todos os lugares. Se cada um levar um vírusinho daqui para casa, hoje, por exemplo, eu estava com uma menina do lado que falou assim, ó, no meu caso teve gente que ficou contaminada. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um kit que você recebe na hora de chegar aqui, né? Com a, com a... Você Para tem que se fazer todo testar? dia isso aqui, colocar aqui dentro pega aquele que põe no nariz, vai lá no Sim. fundo, arrebenta, porque aquilo tem que fazer na garganta, nos dois lados aqui, e depois que você colocou aqui dentro, você pinga nisso aqui, e aí vai aparecer se você está com Covid ou não. Você manda isso para a internet e na hora ele diz, ó, que bom, você reportou o resultado negativo desse aqui. Senão você nem passa no portão Que de bom esse entrada, controle, né? né? Isso é uma coisa legal, coisa que eu Mas, nunca tinha visto. Mário, desculpa voltar aí, eu tô muito, tô assim, ainda estarrecida com essa questão das ONGs não participarem. E sabe o que me preocupa? Porque você está com duplo chapéu dessa vez, né? Você está representando a SOS Mata Atlântica, que é a ONG que você nem vou falar da sua história da SOS Mata Atlântica, que ela é conhecida por todo mundo aqui no Brasil, mas você também tem o chapéu da NAMA, você é diretor de Isso. Relações Institucionais da ANAMA. Quer dizer, você representa os municípios, e os municípios não só podem observar, a gente É. não pode, não tem direito à fala. Quer dizer, então é um ponto aí que está me chamando muita atenção. Alguns municípios conseguiram credenciamento, não era o nosso caso. E eu, mais ainda, por ser ONG, muito menos, nem poderia aparecer na fita. Mas eu estava mostrando isso porque você, então, tem lá a área que você está fazendo, tem o espaço, os escritórios, tem isso, e tem uns espaços que são da ONU. Então, são o Action, que ele chama, que é um grande, aquele estádio que você vê, que parece um Ibirapuera, todo iluminado e tal. Ali você tem grandes espaços, aquele globo que fica no meio, que a gente vê, ali se encontra todo mundo. É um happening aquilo lá. E ali estão todas as TVs do mundo, ali fazendo suas matérias. Então, um grande ginásio, né, onde o pessoal fica se encontrando e tirando ali as entrevistas e tudo. E, lógico, para todo lado. E eu falei da imprensa, que tem outro papel. Esse é, em termos gerais, um grande momento que a gente tem lá, como é que funciona a COP. Então, as pessoas transitam ali. Por exemplo, ontem, a SOS lançou aquele estudo da NDC da Mata Atlântica. Aí, olha para você entender. Então, o que faz uma organização aqui? Eu Mário, trago... explica para o pessoal o que é NDC, porque a gente tem NDC. sopa Boa. de letrinhas. Boa, bem lembrado. É o compromisso nacionalmente determinado. Seria cada país que a partir lá de Paris, né, já antes de Paris, numa das COPs, preparou o que seria o compromisso para tentar fazer baixar as emissões, chegar até 1,5 graus, que eles falam tanto.
né? Sim. E os países apresentaram as suas contribuições nacionalmente determinadas. Essas contribuições, elas vão ser a base da negociação. Esse ano teve uma coisa interessante, André. Nesse ano saiu o 6º relatório do IPCC. Esse relatório do IPCC deu um peso maior para Pesadíssimo. isso. Porque o que que faz? Tem um negócio que eles chamam livro de regras, que é cada conferência tem uma orientação de como vai trabalhar. Então, nessa aqui é o artigo 6 do carbono, nessa aqui você tem a discussão de como fazer a implementação das NDCs e que prazo que as pessoas vão ter, os países vão ter para fazer a entrega dos seus relatórios. Tem um grupo que defende 5 anos, um grupo que defende 10 anos. E aí começam as negociações. Então, no documento geral, então a gente vai lá, um dos documentos é como fazer a implementação. Tem salas com um monte de gente discutindo e trazem, ó, nessa frase, no artigo tal, na terceira linha, você altera isso. Isso tem consenso? Tem, então fica aí. Nas frases sobre implementação, o prazo não tem consenso. Põe entre colchetes e vamos discutir. 5 anos, 10 anos, até chegar no consenso, entra no documento. E aí entra no pior deles, que é a questão do carbono, né? Então, aí você tem, por exemplo, uma Índia, que hoje ficou bloqueando as negociações, escondendo atrás do Brasil. Viu que o Brasil estava contra, se escondeu atrás, e aí a Índia tem um peso muito grande nisso, ela traz um monte de país. Então, quando vê que os países estão mais ou menos, o que que eles fazem? Eles acabam se alinhando. Nessa COP, a gente teve algumas coisas diferentes. Teve, por exemplo, aquele documento de florestas, que o Brasil assinou, que a gente viu ontem, porque tem dias com alguns tópicos que são importantes, né? São temáticos. No dia de florestas, 100 países aderiram. Lógico que o Brasil não ia ficar de fora. Um constrangimento, mas o Brasil entrou. E por pressão, né, Mário? Por pressão. Não quer dizer que assinando é que vai cumprir. Se for o que a gente está vendo hoje na Amazônia, no Cerrado, não vai cumprir. Por isso que eu falei, basta olhar na janela, né? Depois nós tivemos uma discussão muito interessante sobre a questão do metano. Aí o Brasil jogou pesado, né? Por quê? No metano tem a questão da carne, tem a questão de mercado, tem a questão dos bois que emitem muito metano. Nós não estamos falando de um boizinho que a gente come uma picanha, coisa desse tipo. Nós estamos falando de 200 milhões de bois Agropecuária. em 200 milhões só de pecuária, em 200 milhões de hectares. Então, olha que confusão, que forma, que Ô, tamanho que é o Mário, impacto disso. já que você está tocando desse assunto e das siglas e dos números, toda COP tem o famoso artigo 6º do Acordo de Paris, que é da regulamentação do mercado internacional de carbono. Eu Como é que chego está o lá, artigo 6º? Você vai chegar lá? eu Então vamos lá. chego lá. Mas eu estou falando dos temas que entraram, que foram esses 3 Floresta. primeiros dias, da floresta, a questão do metano, que o Brasil entrou também, porque aí teve uma pressão muito grande dos países que o Brasil tivesse que entrar, entrou para não ficar de fora e não comprometer ainda mais a pecuária, que foi uma pressão da bancada ruralista. E teve a discussão também hoje do carvão, muito forte aqui e tal. Isso, nessas discussões, são várias discussões. O artigo 6 está lá rodando também, numa outra sala, o pessoal, e hoje ela entra no plenário, que era um dos temas que vem para o plenário. Eu anotei alguns pontos para contar para vocês que nós temos aí a questão de atualização Ô, Mário, dessas. você falou do carvão, 70 países se comprometeram a abandonar já o uso do carvão, né? É. Hoje teve um constrangimento muito grande, que o governador do Rio Grande do Sul veio para cá e tem Santa Catarina com carvão, né? Então Puxa, foi aí uma pressão, mas no Brasil, na matriz energética, é 0,03 então, o carvão, é muito pouco. 80% no Brasil é hidrelétrica. Também teve aqui um barraco hoje com um deputado bolsonarista que invadiu a sala onde as índias estavam contando os problemas com Belo Monte, né? É aquilo que sempre o bolsonarismo faz, ataca, né?
as meninas lá contando. Você não sabe ouvir a história dos outros, você tem que ouvir para poder atuar. E aí ele já entrou com os dois pés na reunião, aí a segurança tiraram ele de lá. Mas foi um constrangimento bem típico desse pessoal. Já veio com uma proteção do rosto com a bandeira do Brasil, como se fosse lá falando, vocês estão falando mentira. Como é que você vai falar para o índio que está falando mentira, que estão ameaçadas, as famílias e tudo? Lembra que quem abriu a Copa foi uma índia, né? Que falou pela sociedade civil. E é uma índia do São os Brasil. povos originários, né, Povos Mário? Chegaram originais. para a gente. É. Bom, aí essa questão de atualizar, ela é importante porque você tem grupos que já sabem como fazer essas negociações, já tem algumas discussões antes, não chega aqui ninguém despreparado, né? Mas eu estava contando do relatório do IPCC. O relatório Sim. do IPCC diz o seguinte: se ficar com esses números que tem aí do Acordo de Paris, que você não tinha tantos equipamentos para medir, né? Nós estamos falando de 95. De 95 para 2021, o mundo ganhou tecnologia que a gente é impensável. Aqui está cheio já de carros de hidrogênio, já tem tecnologias que nós nem pensávamos naquele momento, né? Ô, Mário, só porque a gente fez um acordo de ser didático, só para falar rapidinho uma vírgula. Gente, o que é IPCC? Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. São os cientistas, é Os a turma 200 que e tantos estuda. maiores do mundo, isso aí. E esse relatório, ele foi porrada, porque ele já vem vindo, esse é o sexto, né? Como eu estou falando, a ciência evolui muito rápido, né? E olha o que acontece. O relatório do IPCC diz o seguinte: se continuar nessa marcha que o mundo está, que foi apresentado, as NDCs de 95, no Acordo de Paris, o mundo, em vez de baixar para 1,5, vai para 2,6. Ou seja, nós vamos ter problemas gravíssimos com o planeta, do ponto de vista de crises, né, das emergências climáticas, dos custos, da mudança de produção. Ou seja, é um problema muito grande que está aí, e eles colocam, inclusive, os cenários, né, com o mar levantando tantos centímetros, né, derretimento das geleiras. E aí a gente vai falar, mas o que é o derretimento da geleira? É lá. Não, não é lá, não. É o Nesse planeta ponto, inteiro. Mário, eu sugiro quem está assistindo a gente ver as palestras do Carlos Nobre. Ele conta o que vai acontecer no Brasil. A gente vai se lascar. Ele é do IPCC, né? Como o Paulo Isso. Artacho, que está aqui ontem, deu uma entrevista saborosa, maravilhosa, né? Então, tem muita gente que está trazendo ciência, não é eu acho. Não é papo de ambientalista que conversa com samambaia, coisa desse tipo. É ciência. Da mesma forma que ontem a gente mostrou os números da Mata Atlântica, propriedade por propriedade do Brasil, né? Quanto que está o déficit de APP e reserva legal, como que você pode fazer para, em 20 anos, cenários que você traça, para em 20 anos você ter emissão zero, né, de resultante de desmatamento. Tem uma coisa importante, as emissões do Brasil, André, elas são, na sua maioria, mais de 50%, provenientes do uso da terra, queimadas, desmatamento. Então, vai entrar em energia, como a gente tem uma matriz muito ligada com hidroeletricidade, nós não temos tanta emissão. Vai entrar em emissão de carros e poluentes muito pouco, né? A gente não tem tanto assim. E aí você vai vendo, a gente usa ainda um combustível como o etanol em alguns lugares, ou misturado. Então você vai ter, né, de metano a questão do saneamento, com a questão do lixo, mas são traços naquele total de emissões do Brasil. Então o Brasil precisa muito controlar mesmo essa questão do desmatamento. E não é o que acontece. Nós percebemos que essa forma do Brasil tratar a questão do desmatamento, né, de fazer olhos fechados para isso, achando que não, deixa a produção, tal. Isso está causando um problema muito sério para o Brasil. Metade do pessoal que está discutindo aqui já fala, ó, não pode queimar o filme do Brasil desse jeito. A gente já falou aqui várias vezes, o Brasil tem 60 milhões de hectares para agricultura e 200 milhões para boi, mas é um boi por hectare. Se a gente tivesse 2 bois por hectare, a média do mundo é 3, 4, né? Nós liberaríamos 100 milhões de hectares para agricultura. Então não precisa abrir mais nada.
E também não quer dizer que, porque você vai liberar 100 milhões de hectares, que a soja, que usa 30 milhões desses 60, vai poder chegar a 50, 60 milhões. Porque daí cai o preço. Nós estamos falando de commodity. Commodity é um negócio cruel. A Argentina produz, agora a Europa também entrou na produção, vários desses países ligados aí antigamente à Rússia já voltaram a produzir em escala também muito grande a soja. Daqui a pouco você tem um mercado inundado de soja, o preço vai lá para o pé. Hoje, o que está bombando, o que faz a balança brasileira, é a soja com o preço do dólar, né? Não é só a soja. Então, tem umas coisas, mas o que é bom para o cara que produz a soja é péssimo para o sujeito que precisa do óleo em casa, o óleo de soja na cozinha. Vai pagar R$ 12. As famílias não têm mais dinheiro nem para comer hoje. Então, esse balanço que a gente está perdendo e com escolhas muito complexas, escolhas que não só rebatem. Todos os temas ambientais, eles têm rebatimento em outros. Você vai estar falando de moradia, você vai estar falando de justiça, você vai estar falando de inclusão, você vai estar falando de educação. Uma atitude com o meio ambiente, ela prevê tudo isso. Por isso o meio ambiente ganhou a importância que tem hoje no mundo. Porque todos os aspectos da sociedade cabem dentro das questões ambientais. Senão, não seria um tema, né? Você imagina, Por isso que nós país... temos a Agenda 2030 da ONU, que deixa muito claro isso, Exato, desde a pobreza, da fome, da do água que a consumo, gente todas as bebe, agendas articuladas, né, da Mário? saúde, todas elas. E a cada dia isso fica mais evidente, né? Então, essa discussão que a gente está fazendo, por exemplo, do Brasil, que está aqui como um vilão hoje, não mais como protagonista, né? Vem de não interpretar aquilo que o Brasil se propôs a fazer. Lembra que quando a gente saiu lá de Paris, eu estava na conferência, a gente voltou para o Brasil, o Congresso brasileiro foi o primeiro congresso do mundo que aprovou a NDC brasileira, ratificou o Acordo de Paris. Não existia isso, né? Então, isso, e o próprio presidente que hoje nega, ratificou também, assinou naquele momento. Então, nós temos um momento do Brasil na COP que é essa discussão que a gente está fazendo. Mas quem é que vem fazer o lobby aqui? Quem é que vem fazer pressão? Quem é que vem trazer esses dados? Nós viemos trazendo dados, olha, da Mata Atlântica, nós vamos ter que ter essas atitudes para o Brasil cumprir. Por exemplo, governadores, né, pelo clima, hoje teve a reunião deles, lançaram aquele consórcio e o Fundo Verde. Os governadores viram que o governo brasileiro não vai mais receber dinheiro, como aconteceu depois do Salles em Madrid tentar sequestrar a Amazônia e pedir resgate, né? Então os governadores falaram: nós vamos fazer um fundo e quem quiser contribuir pode vir para cá. Ontem nós tivemos um grande ganho. As nações indígenas, os povos originários conseguiram 10, tantos bilhões aqui direto para aplicação nas suas comunidades. Não passa mais para o governo nem nada. Mário, Né? você está falando uma tendência que está acontecendo na COP que a gente já tinha monitorado, né? Que é os bancos, os governos, os grandes investidores não procurarem mais o Ministério do Meio Ambiente, procurarem os governos subnacionais, estados e municípios. Você tem visto, essa é uma tendência agora também, quando se fala de mudanças climáticas? É uma tendência muito forte, porque é a primeira vez que eu vejo tantas empresas aqui, né, na COP, e muitas. Amanhã nós vamos ter o Acordo São Paulo, são mais de 500 empresas que associaram agora para dizerem que vão fazer o Net to Zero, vão fazer o Race to Zero, sei lá. Então, muita gente quer falar, olha, eu estou no Brasil, mas eu estou a favor do clima. Eu estou fazendo a questão do carbono, antes de chegar lá no artigo 6. Né? Então, eu estou contando essas histórias porque eu acho que o que mais tem projeção aqui hoje é a questão indígena. Ela é muito forte. Os povos originários... Eu entrei numa das reuniões com um auditório que é dentro de um outro estádio que tem do lado, daquele que a gente conhece e vê, um que tem uma... Parece aquele que tem na Austrália, né? Com escamas de peixe, assim. Esse auditório lotado, os povos originários discutindo, fazendo uma cerimônia de abertura com um canto indígena, tudo muito lindo. E esses povos estão bem articulados, dizendo: ó, esse governo não me representa, esse governo me protege,
eu sou morto por esses governos, eu sou atacado por esses governos, né? E isso aqui tem um peso muito grande, né? Então, essas questões que estão acontecendo em volta, elas têm reflexo lá dentro, porque um delegado, um país, alguém vai lá levantar, olha, vocês estão falando isso, mas vocês esqueceram dos povos originários. Saiu aquele estudo dizendo mais de 50% das áreas intactas do mundo tem povos originários, tem comunidades cuidando. Então, como é que vocês estão falando de floresta e não fala de benefícios para esse pessoal? Mário, Né? você me permite fazer uma intervenção, né? Uma visão Claro. minha, que estou aqui em Campinas, olhando pela imprensa e tendo aí a honra de ver, de você falar todos os detalhes, mas quando eu vi que a indígena lá, a única brasileira, de 24 anos, uma mulher Suruí. índia, a Taxi Suruí, né? Ela Isso, lá de de Rondônia, e Rondônia. ela participou da abertura da Conferência da Cúpula. Eu acho que um recado está sendo dado pela E a, organização. e Quando a família traz dela, um índio para protagonizar e não um chefe de Estado, e não um ministro, e não um diplomata, eu imagino que isso seja uma sinalização política, né, fortíssimo, Mário? fortíssimo. Eu acho que também do Brasil nunca tivemos tantos indígenas como aqui. O Brasil é a segunda maior delegação aqui, hoje, na COP, né? Só de empresas tem um universo. E aqui não é barato. Aqui nós estamos falando qualquer coisa vezes 8, 8,5. Não sei nem quanto está aí, porque a gasolina também está chegando a 8, não sei onde está sofrendo mais. Mas é uma questão muito séria, porque começa a se perceber, né, essa menina, a família é ameaçada de morte, e o estado de Rondônia é o pior estado em termos de gestão ambiental do Brasil, negacionista, tanto quanto o Acre. São os dois estados que estão fazendo o inverso do que tem a tendência no mundo. Mas também está aqui esses governadores pedindo recursos. Mas aí eu te contei, então, nesses 2 primeiros dias, nós tivemos os governadores, né? O governador de São Paulo veio e fez uma coisa interessante. Ele falou: olha, nós aqui fizemos uma conta e São Paulo vai restaurar 1,5 milhão de hectares. Aí contou do dinheiro que passou para a ciência, disso e quanto. Ué, por que que ele vem falar isso? Porque ele vem trazer uma informação dizendo que é o que aconteceu quando o Trump saiu do Acordo de Paris. Os estados falaram: não, nós vamos ficar. Então, os subnacionais ganharam muita importância, que são os estados. E aqui foi a mesma coisa. Nós estamos aqui com, vai estar presente quase 20 governadores. E todos vieram buscar o seu pouquinho aqui, porque sabe que dali do Brasil não sai mais nada, né? Mas também acontece o subnacional com os governos locais, André. Então, os governos locais estão Ah, muito bem conta que isso nos representados. interessa aqui, como é que os municípios estão se articulando? Eu participei de várias reuniões de financiamento para os municípios, não só daquelas agências que a gente conhece, que são as clássicas, como a gente vai estar no dia 8 apresentando no Euroclima, que lá tem a GIZ, a GTZ, vários dessas, KfW, várias dessas agências que repassam recursos para governos locais. Mas estamos aqui com o Banco Interamericano, GEF, Global Environment Facility, todos esses passam recursos, né, para os municípios. Isso é uma coisa muito interessante para a gente poder ver como é que vai ter acesso a esses recursos agora diretamente com essas agências, né, que não são agências multilaterais, como o próprio BID ou o Banco Mundial. Mas a gente já vê, eu fui nas reuniões do GEF, fui nas reuniões do Banco Interamericano, você já vê os sinais claramente assim, olha, bom, como não dá para trabalhar com o governo brasileiro, como é que a gente pode resolver? E aí os governadores estão fazendo fila nessas conversas. Porque além de ter ali aquelas palestras no estande, tem lá uma sala para você receber, conversar, dizer o que você está fazendo, o que você está propondo, o que você está precisando. Então, os governadores apresentaram. Eu acompanhei muito de São Paulo, porque o governador João Dória, dentro dos governadores, dessa articulação, os governadores fizeram 1 ano de preparação com aquele documento, a Carta dos Governadores pelo Clima, né? Eles tiveram aqui e apresentaram essa carta. Também
nós tivemos essa articulação com a Frente Parlamentar Ambientalista, que se reuniu em vários estados, né? Nós contamos aqui o que era que o Brasil vai fazer lá e essas NDCs, como é que os estados vão participar disso. Então, eles se comprometeram a fazer uma NDC do estado. E isso é interessante, porque se você somar o que faz os estados, dá um pouco do que a gente precisa das metas do Brasil. Ora, São Paulo apresentou 10% da meta do Brasil, né? Imagina São Paulo, que não tem um território tão grande, apresentar isso. Imagina a Bahia, Minas Gerais, imagina esses estados, Piauí, né? Que são estados muito grandes. Se apresentarem números desses, nós podemos cumprir a NDC brasileira com folga, sem depender do governo federal. Isso é uma coisa interessante. E aí o papel dos municípios, na questão que a gente estava falando aqui, do controle, de você ter o metano sob controle, de os desmatamentos. Eu vou fazer restauração no meu município, no meu território, protegendo nascente, protegendo rios, como a gente vem fazendo. Então, essas discussões que a gente está falando, elas ganharam um destaque muito grande, né, hoje. E à tarde, nós estávamos conversando como é que é o assunto quente, né, porque o Brasil está ali. O Jacques Wagner, o senador, trouxe aqui a lei que o Senado fez rapidamente com relação à Lei Brasileira de Mudanças Climáticas. Tivemos a questão do Lucon, né, de São Paulo, que era o coordenador aí do fórum, ter pedido demissão porque não foi ouvido o fórum. Imagina como é que se não houve um fórum que foi criado, né? O Brasil criou esse fórum para dar apoio ao governo com relação às metas de Paris e não ouviu o fórum para vir para cá. Lógico que não tinha outra alternativa. Mas aí a gente tem, então, né, nessas salas de negociações, um dos debates fortes aqui hoje, como aquele que eu falei, desses temas, das questões temáticas. O ponto mais forte de reuniões, a sala que sempre enche de gente, é a sala dos financiamentos, né? Ainda rola aquele conversa que, desde a época do acordo do protocolo de Quioto, quais são os países do anexo 1, quais são os países do anexo 2, quais são os países desenvolvidos, como é que eu, no país desenvolvido, eu só vou fazer se você me pagar isso. Tem aqueles 100 bilhões que foi prometido lá em Paris, que não chegou a 80 bilhões até agora. Então, essa sala do financiamento bomba, pega fogo, aí o pau come, porque cada um está querendo ver. Eu ponho tanto se você me der tanto, eu faço tanto, mas aí é uma coisa que a gente fica até preocupado de ver um debate, porque fica aparecendo a questão de aumento da pressão, né, para a questão da ambição, né? A tecnologia, a ciência, eu consigo fazer isso, deu certo, até deram um exemplo hoje que eu gostei, assim, a cirurgia foi ótima, pena que o paciente morreu, não adianta você ter a tecnologia. Ô, Mário, você está falando uma consequência da COP26, né? Que o Senado Federal correu para transformar em lei uma meta, né? Para a gente poder aí ter uma lição de casa razoável, né? Nessa questão de mudanças climáticas. Mas uma curiosidade que me surgiu agora, como que está sendo visto, porque o governo também correu com isso, como que está sendo visto aquele decreto que cria o Programa Nacional do Crescimento Verde? Porque também foi às vésperas da COP que foi lançado aqui pelo governo federal. Esse já nasceu morto, né? Não tem credibilidade. Você pode fazer um decreto, mas quantos decretos a gente não viu que voltaram atrás e que foram ruins para a questão ambiental? E, aliás, judicializados. Esse aí tem a tendência seguir o mesmo caminho. Mas eu estou contando isso para vocês, para você ver, uma sala está discutindo financiamento, é um dos artigos lá que está na carta, né, nesse livro de regras que está sendo escrito. E ali tem toda uma articulação. Países árabes falam com os outros, não aprova isso porque nós estamos ainda produzindo petróleo, você compra da gente. Aí vem o outro que diz, olha, você tem que ir porque agora a tendência é essa. Mas quando a gente estava na Eco 92 e depois lá em Paris, quem é que ia imaginar que as
baterias solares, se fosse tomar conta. Aqui você já tem todos os carros que são produzidos, que a gente conhece, já todos elétricos, né? Sendo apresentado cada uma tecnologia, como a de hidrogênio. A gente já ouve aqui coisas fantásticas do ponto de vista de restauração, energias eólicas e tudo. Tal. Já tem um outro mundo sendo discutido e que está sendo apresentado aqui, né? Por isso os Mário, eu empresários... vi na imprensa, sobre esse assunto do financiamento, eu vi na imprensa que bancos ocidentais aí se comprometeram a assumir uma parcela justa de descarbonização de 100 trilhões de dólares. É isso mesmo, Mário? Eu assusto quando vejo esse número, porque a minha conta está sempre devedora, mas eu não sei como é que pode. Agora, eu participei no stand do Brasil, uma reunião que estava o cara que é a antiga FEBRABAN, a federação, tinha 3, 4 federações de bancos aqui, que os compliances não permite mais pegar dinheiro para detonar, né? E aí tem responsabilidade civil, criminal. Eu vi empresas que estão aqui apresentando, eu vi em alguns estandes, fico lá sempre tentando. Aqui você tem que ficar com o radar ligado 100%, porque se é uma palestra ali, que às vezes é interessante. Eu vi uma empresa de energia global apresentando os guidelines dele, que eles chamam, para compliance, que eu fico imaginando como é que se faz isso, como é que a gente nunca pensou nisso. Até se você tem contato com um cara do governo, você tem que pôr o nome dele e se tiver alguma coisa, você tem que entregar seu celular para depois ser avaliado se teve alguma conversa sua, coisa do tipo. Eu vi coisas de compliance dizendo o seguinte, olha, só pode se tiver alguma queixa em algum lugar, o banco, a empresa para a operação, coisas do tipo que a gente nunca imaginou, né? O Essa questão Banco do Interamericano, compliance o Banco é importante Interamericano mesmo. trouxe aí uma política de você poder trabalhar. Olha só, o Banco Interamericano estava apresentando que eles chamam lá de consulta independente, de investigação independente, ou até mesmo com o que eles trabalham, né, que é salvaguardas. Ô, Vários Mário, grupos falando. eu estou ouvindo você falar aqui, estou vendo o pessoal participando nas redes. Posso fazer um intervalinho? Porque tem tanta gente falando. Só para a gente Pode, poder fazer claro. esse bate-bola. Ó, Hoje é bate-papo, hoje não tem. Eu estou contando aqui coisas que eu então estou rodando pronto, no ó. corredor e vendo. Vou te interromper para trazer o pessoal aqui com a gente. Ó, o Jairo, também aqui do Ciesp, ele falou o seguinte, que foi apresentado o carro movido a água também, ele lembrou, então, que também tem essa oportunidade de mostrar outras tecnologias. O professor Dimas Acides Gonçalves, da PUC, também está falando que interessante esse bastidor, essa qualidade das informações. O pessoal lá de Sorocaba está falando que a Eita, Jussara Carvalho está representando eles lá na COP26, a Márcia estava comigo Mata. até agora há pouco. Então, quase que a gente trouxe ela para a live, né, Mário? A gente se Quase. esforçou, mas não conseguiu. O uísque Rafael toca Galdino, melhor, né? O nacional. Rafael Galdino Siqueira Nunes também está aqui presente. A nossa querida Sandra Trevisan, Grande. sempre presente com a gente. A Fernanda Reise, o Denis Rivas, né? Falou que não quer a cepa, não, que ele está querendo só as informações. Nossa querida Mariana Janiak, o Ivan Carlos Magli, também da NAMA, assim como a Mariana, que está participando aqui com a gente. Tem o pessoal aqui da Autarquia de Meio Ambiente, a Montada, também, o Cândido Neto, o Tiago Machado da Silvia, o Alexandre Costa aqui da Secretaria do Verde, a minha equipe veio aqui também, meus colegas vieram aqui também. A Ardileide, você falou né, do estado dela, a Ardileide também está aqui, do Santos da Nama. Enfim, Mário, está todo mundo aqui falando, participando e tudo mais. Legal, Gente, que legal. participem que a gente está ouvindo vocês. A Janaína aqui da Justiça do Janaína. Trabalho também. Enfim, não é a Carvalho, a Janaína da Justiça do Trabalho. Enfim, tem gente de todas as áreas, Mário, Legal. participando e comentando. Então, só de vez em quando eu vou trazer um pouco aqui o pessoal, Claro. até porque se alguém fizer algum comentário, algum questionamento, a gente inclui aqui na nossa live. Então, e essas coisas... Conte mais. Vamos lá.
E a gente está rodando aí pelos cantos, né? Até bom você falar da Mariana, que a Mariana se encantou quando foi no stand da Índia, quando a gente estava em Madrid, uma coisa que impressionou muita gente. A Índia colocou como era a área onde vivia o Gandhi, a roca, ou como ele vivia, o lugar que ele dormia, a simplicidade que era aquilo, e aí você vê aquela suntuosidade de coisas, de país. Se você entrar no dos Emirados Árabes, aqui, você fica impressionado, está na frente lá do Brasil, né? É a tecnologia funcionando e coisas assim impressionantes. E é uma grande confusão. A reunião não acontece só lá na sala, por isso que é interessante eu falar dessas histórias, como é que a gente se reúne. Hoje, não tinha lugar para a gente Da se reunir. antessala, né, Mário? Mais do que antessala. Hoje nós nos reunimos na arquibancada do estádio, lá onde tem aquela bola, lá no alto, para ouvir o briefing daqueles negociadores que estavam lá dentro. E aí, uma conversa, nós estávamos ali 30, 40 organizações conversando, eu até vou pôr esse daqui a pouco no Instagram, porque eu vim correndo de lá para cá. A gente tinha ali várias pessoas perguntando, mas e se fizer isso? Como é que fica, por exemplo, a contagem dupla dos países que o cara quer fazer um negócio, mas a obrigação, ele conta como se ele tivesse contribuindo. Daqueles 100 milhões que a gente estava falando, das doações, tem gente que pega dinheiro, põe para educação lá no Sudão e fala que é para clima. Não é, né? Então, tem contagens que precisa ser feito. Deve sair aí no livro de regras uma coisa que vai dizer o que é realmente investimento com o clima, para não virar o cara põe lá um orçamento e fala, isso aqui é do clima. Não, isso aqui não era do clima, isso aqui é uma outra área que você trouxe para a sua atividade aí do seu país, não pode ser considerado, não tem a ver com a NDC, talvez um quadro aí que onde, como são 4 ou 5 temas da NDC, né, você faz esse tipo de enquadramento. Então, é interessante, porque no café, Fomendo, você tem uma caminhada. Há um pessoal que está na rua. Ontem a polícia bateu num monte de gente lá no centro, depois aqui cercou para não deixar. Eu acho que para cada manifestante tinha uns 15 policiais. Eu nunca vi tanta polícia igual ontem à tarde. E a gente vai ter ainda 2 grandes marchas aqui. A atividade dos índios no sábado, né? Aqui na frente da COP. E essas manifestações elas fazem barulho, né? Elas tentam mostrar lá dentro o que vai acontecer. E isso é interessante. Tem gente que fica sentado lá na frente com um cartazinho, igual a Greta ficava, acho que pegou. Eu não vi a Greta dessa vez, né? Mas fiquei impressionado quando eu vi ela pela primeira vez. E fico mais impressionado, André, quando eu vejo alguns marmanjos falando nessa pirralha, né? Pegaram a contaminação daquele que chamou de pirralha. Não é pirralha, a menina tem um senso de urgência, um senso de responsabilidade que muito adulto devia aprender com cada palavra. Eu aqui fico muito colado no pessoal do Friday for Future, fico colado com o pessoal do Engaja, porque essa molecada não fica com a mesma diplomacia que a gente fica querendo, eu tenho que falar isso, porque é governo. Eles mandam papo Mas, reto, papo Mário, bom. mas você está falando dos jovens, né, da Greta da diplomacia, mas a ONU é um dos organismos de maior diplomacia aí nas questões de políticas públicas, né? E meio ambiente é uma delas. E, recentemente, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou, foi agora, nesse mês que passou, 8 de outubro, reconheceu o direito ao meio ambiente saudável como um direito humano internacional. Quer dizer, então tem já ecoa, né? Já ecoa na ONU, parece uma coisa tão óbvia para a gente, mas alguns países não colocaram isso na Constituição Federal, e alguns colocaram e não praticam, né? Então, existe aí um direito internacional sendo mobilizado nesse sentido. Claro que esse texto é do Conselho, ainda vai passar pela Assembleia Geral da ONU, mas já é um passo significativo, né, Mário, da diplomacia internacional, na qual a ONU é um dos ícones,
no sentido de falar, gente, olha, humanos, prestem atenção. É quase, é o Exato. figurativo daquele dinossauro que foi lá discursar na Boa, ONU. Gente, ela foi ótima. hello, né? Hello, é um direito humano, vocês vão ser extintos, né, Mário? Então, coisas assim que acontecem ao longo desse tempo dentro da ONU, eles vão ser incorporados de alguma forma dentro de algum texto. Daqui a pouco ele aparece numa linha lá, de alguma forma, porque eu acho que essa é a dinâmica. Por que o cara fala, mas por que tem que ter tanta COP? Vem COP 1, COP 2, COP 3. Cada uma tem um peso, cada uma se debruça sobre um desses assuntos que a gente está falando. Coisas que ficaram paradas na COP passada, já tem gente falando, isso aqui vai ficar para o Egito ano que vem, né? Não vai dar para discutir aqui, esse assunto está bloqueado, não tem país que tenha acordo, então nem é bom fazer essa discussão, né? Porque pode ser um retrocesso. Então, a gente vai, isso a diplomacia vai entendendo. Mas eu estou contando para vocês como é que funciona em volta da diplomacia. Ora, se os municípios estiverem fazendo um trabalho, né, com adaptação baseada em natureza, que a gente está vendo, que foi a proposta que a NAMA trabalhou aí com a GIZ, que trabalhou com o Euroclima nesse nosso projeto. Se tiver essa ligação, vários municípios indo para isso, agora a gente já vê governos, né, subnacionais falando isso, e muitos governos nacionais falando em adaptação baseada em natureza. Esse é um termo novo, nós não usávamos isso 2, 3 anos atrás. Isso sai lá de, praticamente, isso sai depois de Marrakech, quando passou a ser um termo dentro da conferência de Marrakech. Então, a cada conferência vai ganhando musculatura, vai ganhando protagonismo, você vai vendo quem negociava melhor, por exemplo, no acordo do protocolo de Quioto, teve muita gente que trabalhou com crédito de carbono, não é uma coisa nova. E tem muito crédito de carbono fajuto no mercado já, que quase que contamina o processo. Então, agora, esse artigo 6 que a gente estava falando, ele ganha O muito, protagonista. ele ganha muita importância porque ele vai dizer quais as regras para o jogo do carbono. Muitos daqueles que foram negociados vai ser igual criptomoeda. Tem coisa podre demais, mas vai ter que ter uma apresentação muito melhor. E aí, olha o que ganha importância. Por isso, olha as oportunidades que o Brasil está perdendo. Quando você falou daqueles números, o cara de carbono que mais está em evidência aqui é aquele das restauração florestal. Então, restauração florestal, nessa COP, ganha um peso muito maior do que a gente falava nas outras, que era mitigação. E para o Que Brasil, isso é maravilha. muito importante, né? Porque o Esse é Brasil tem muita área verde, muita floresta, muita área só para que ser não, recuperada, e a área restaurada. que recupera, só que não pode chegar aqui com aquela arrogância que chegou o Salles na outra reunião, porque daí você é descartado, né? O tema já vai vir. Mário, deixa eu privilegiar as ONGs aqui na nossa live. Gente, soluções baseadas na natureza, eu conheço duas entidades importantíssimas que apoiam os municípios. Uma é o ICLEI e a outra é o WRI, que apoia os municípios, faz parcerias, enfim. Claro que a NAMA também está nesse ponto, mas E o WRI está agir com presente. essa questão das soluções baseadas na recuperação florestal. O WRI E está aqui Mário, presente. E outro assunto também, para falar em município, nós temos aqui municípios, por exemplo, que criaram secretarias de mudanças climáticas, para vocês verem como o tema está importante. Um deles é Niterói, né, Mário? Que deu um passo aí à frente e Presente aqui também. destacou. Isso aí. O secretário Luciano já está aí, né? São Paulo, com o Fernando Pedro, já está fazendo uma secretaria também, não veio para cá, mas tem um pessoal que está aqui. Não tem mais volta esse tema. Nós vamos ter nas nossas secretarias, eu posso não criar uma secretaria especial, né, de mudança climática, mas eu posso pôr na minha secretaria, né, que eu tiver no meu município, lá, estou vendo gente de Socorro aqui, né, falar que você pode, até mandar um oi aqui direto no meu, né, falar que você pode estar fazendo da sua secretaria com restauração programas de adaptação baseado em ecossistemas ou baseado em natureza.
Isso dá peso para a gente, né? Ô, Mário, tem duas perguntas aqui. A gente falou ó, de din-din. O professor Dimas está perguntando, André, repete aí quais são as fontes de financiamento dos municípios que a gente quer saber. E o Cláudio Bíscola, que é da iniciativa privada, ele está perguntando como as empresas podem ajudar? Como é que a gente ajuda aí nesse círculo virtuoso, né, do mercado de carbono, entre outros que você está colocando aqui? E a Sandra, queridíssima, já está colocando os dados aqui da EBRI Brasil para vocês conhecerem os projetos, os programas. Ela sempre nos ajudando, é Ela co-parceira pode aqui da pôr o NAMA. NS. Obrigada, Ela Sandra. tem dois sites muito importantes para a gente acompanhar. Que quem quer saber isso que eu estou falando vai poder assistir ao vivo muitos desses debates. Nós temos o IX, né, o Instituto Sociedade, Clima e Sociedade, que é que banca hoje o nosso stand aqui. Você tem também ICS. ICS, né? Tá lindo, não? Que espaço lindo que a gente conseguiu, né? E você tem o Observatório do Clima. Lá tem mais aprofundados temas também que são muito interessantes. E eu não vou dar mais, porque acho que daí fica confuso. É melhor a gente ficar Ô, nesses que são Mário, confiáveis. você tinha prometido para a gente 1 hora. Você estende mais um pouquinho, porque o papo está tão bom. Eu sei que Mais você precisa 15 minutos. descansar, se preparar para a COP, mas Nada. dá mais um Agora, caldo aí para a agora são gente. 23 horas aqui. Daqui a pouco, são 3 horas só de diferença. Até domingo eram 4 horas, né? Nós vamos falar daqui a pouco com o Alexandre Gaio, porque saiu aqui em cima do lançamento dos dados ontem, do acordo que a ANAMA tem. Olha como é importante isso. Quem está fazendo sucesso aqui nas apresentações que nós tivemos ontem, junto com o lançamento dos nossos dados? O SEG, municípios. Cada um de nós aqui pode entrar lá no mapa do SEG e ver quanta que tem a emissão do meu município com dados de 2020. Quando que você imaginaria isso? Por isso não adianta o Brasil vir aqui dizer eu sou bonzinho. Pega os emissões conforme estão no SEG e você vai ver ali todas as suas emissões. Então dá para fazer a conta por ali, não é o Brasil que vai fazer a conta. Esses são dados que a gente tem de emissões por uso de solo, pela questão de saneamento, pela questão de todos os temas que são ligados aí com o SEG. E a gente tem mais. Só um segundinho. Vai falando aí, André, que eu tenho que resolver uma coisa aqui, rapidinho. Pode pôr lá. Espera aí. Deixa só um pouco, Tá André. bom, gente. O Mário vai falar um pouquinho. Opa! Quem que é mais um colega aí da SOS Mata Atlântica, Mário? Bom, gente, só para vocês terem uma ideia, como dados oficiais, Mário, quando você quiser, me interrompe. Estava preocupado com a bateria. Senão eu ia aqui. falar dos dados oficiais da COP. A gente achou que ia Resolveu? cair a bateria. Resolveu. Não, tem bateria. O Luiz Fernando Bom, Paquim, da SOS, estava preocupado com isso. Então, temos bateria para mais uns 10 minutos. Vamos lá. Mário, você falou de limitar o desmatamento, né? Que foi um dos compromissos que foi assumidos aí. E o outro foi o compromisso global do metano, que você falou também, que a gente se comprometeu a reduzir 30%, né? Mas eu estava contando também, porque você tem de emissão de gás metano. Tá. Você tem outras formas de acompanhar. Eu dei o exemplo do SEG, mas posso dar o exemplo aí do MAP Biomas, com os alertas. Tanto o SEG como o MAP Biomas têm parceria com a ANAMA. Ou seja, gestor que está aqui com a gente, você que está com a gente, você pode hoje fazer o seu monitoramento usando o que tem de última tecnologia, porque são parcerias que foram desenvolvidas com essas tecnologias que a gente está fazendo. E teve a pergunta dos financiamentos, né? O financiamento você vai poder fazer, né, no seu município com aquela perspectiva. O que eu vou usar, por exemplo, com uma compensação? Nós vamos falar agora com o Gaio, Alexandre Gaio. Né? Ele deu aqui um sinal que pode falar com a gente, em função dos dados que foram apresentados ontem sobre a Mata Atlântica. Não dá para parar. Eu vou já conversar com o Gai, que foi resultado do que aconteceu ali na nossa sala, com uma apresentação do SEG, da Mata Atlântica, com a NDC, e numa dessas, um promotor pode pôr recursos de um TAC para o município fazer ali uma restauração
de um fundo de vale, coisas desse tipo. E as empresas podem ajudar, não só as empresas, mas todo cidadão, participando de um conselho de meio ambiente, trazendo essa perspectiva, porque os nossos prefeitos ainda têm aquela coisa, da maioria deles ter aquela visão de prefeitura anterior, não tem mais espaço para isso no mundo. Hoje, os nossos técnicos que estão na Secretaria de Meio Ambiente dos municípios têm uma formação fantástica, são engenheiros, são geógrafos, são pessoas muito bem formadas, aí tem biólogos, né? Eu vou falando, não ia esquecer, senão ia levar bronca da Andréa, da biologia. Mas nós temos hoje altas formações hoje trabalhando nas nossas prefeituras. Municípios que vão licenciar. E um licenciamento mal feito pode tirar uma empresa do mercado, quando se fala de compliance, né? Então, não é um tema que você pode falar assim, é um tema que tem implicações em todos os aspectos da nossa sociedade, né? Se eu faço um licenciamento mal feito para quebrar um galho, porque o cara é amigo do prefeito, tudo, né? Eu vou fazer um loteamento picareta, aí eu posso fazer qualquer empresa que financiou um banco ele ser acionado na justiça, e não mais só o cara que fez o licenciamento ruim, mas o banco É a que figura da financiou. corresponsabilidade, né, Mário? E, Mário, falando aqui um pouquinho de participação, Wesley aqui, César Gomes, o pessoal da mobilidade, da Bike Anjo aqui participando, o nosso presidente Marçal Cavalcante está aqui também comentando, Aê, o Marçal! Luiz Sorage da NAMA Rio de Janeiro, olha, tem muita gente aqui ainda participando, entrando, Sérgio Coelho, Eu estou vendo enfim, o Rita Eduardo Kimoto Souza, Hosokawa. todo Quanto dura a mundo. sua bateria, Mário? Que é o quanto vai durar a nossa Não, o live? problema não é a bateria, é a reunião que eu tenho na sequência agora. A gente tem que sair daqui Então já tá fechado bom. com o que vai acontecer. E vai ser Mário, trabalho para a então NAMA, hein? É. topa fazer continuidade, então, para você passar mais bastidor para a gente lá no Instagram? Opa, com certeza. Então, só para fechar Domingo, aqui, que horas? a gente vai fazer às 17 daí, eu acho, né? Mas eu passo para você, porque Maravilha. domingo a SOS tem também o trabalho que vai lançar. Aqui não para, aqui não tem sábado e domingo, são 2 semanas, né, intensas. Mas só para lembrar, nós tivemos aí no acordo, no artigo 6, hoje a discussão do 6.2, que é o acordo dos bilaterais, né, para ver essa questão das contabilidades que eu falei, onde cada país, qual é o prazo que esses países vão estar fazendo para entregar as suas NDCs, e no artigo 6, e no 6.4, que é do mercado de carbono, né, as metas que vão ser submetidas aí para que a gente possa ter claramente o que é elegível como a questão do carbono. Então, é uma discussão boa. Hoje tomou conta, né, a parte financeira, vamos dizer aqui, da conferência foi muito forte. Então, eu vou estar trazendo isso para vocês. Esse nosso bate-papo é isso, esses nossos amigos que estão juntos, e a gente vai entender. A nossa participação como sociedade civil, a NAMA hoje fez um papel lindíssimo aqui com os municípios, com o ICLEI, com as agências multilaterais. Nós somos uma oportunidade para o que possa fazer, né, os governos subnacionais, e somos entendidos como governos subnacionais. Isso é muito positivo. E aí o papel do legislativo, eu vi aqui também o Vinícius assistindo a gente, né? Vamos precisar do legislativo. Está vindo aqui o Gabriel também, que esteve com a gente, com o Marçal, essa semana, falando aí. Então, está vindo para cá para a gente fazer essa discussão com a frente parlamentar. Nós vamos encontrar aqui o senador, Zequinha Sarney está vindo aqui também, olha que bacana, né? Frente parlamentar dos vereadores, inclusive. Nós vamos ter Senado, Câmara, estados e vereadores. As 4 vão se encontrar por aqui, olha que legal. Além de todos os governadores. Foi lindo hoje o evento dos governadores pelo clima, assinaram o consórcio, então estamos bem. Vai ter muita história para contar para vocês aí, e eu vou me caprichar. E lógico, você pode seguir a ANAMA nas nossas redes sociais, o Marcelo está escolhendo alguns temas para colocar disponíveis para você, né? E é o que a gente quer fazer, a gente quer essa participação, porque não vai passar se não considerar municípios como parte dessa estratégia do clima. Onde, como diz o Marçal, onde acontece as coisas é no município.
É o município que vai ter o seu território restaurado, é o município que vai ter seu lixo recuperado, é o município, o seu lixão ou o seu aterro bem operado, é o município que vai ter ali a qualidade da água, a questão de fixação do carbono, o uso da energia, coisas desse tipo. Mário, é desenvolvimento local sustentável, né? Vamos qualificar o desenvolvimento aí sustentável, não é mesmo? Para terminar a nossa live, convidando para domingo, depois a gente faz o card aí para combinar o horário, né? É lembrar da primeira conferência de Estocolmo. Pensar global, mas a ação é local. É isso aí, gente. Boa noite, Dira. Maravilha, Mário. Muito obrigada. Obrigada aí em nome da NAMA, em nome do pessoal que está participando, de você estar aí na Escócia, não jantando, tirando o seu tempo aí para poder se reunir com a gente e contar os bastidores e o que está acontecendo. Mário, gratidão mesmo por esse espaço aqui, que a gente sabe que você é muito requisitado, e que bom que você está compartilhando aqui com a NAMA esse bastidor e como é que o município, como é que as localidades se integram nisso. Então, nos vemos no domingo e, olha, vou parafrasear a Mariana, vai planeta, vai Mário Mantovani. Exato. Nós tínhamos para hoje previsto o debate de Código Florestal. Nós não esquecemos, vai ter impacto muito grande o Código Florestal. A gente retoma esse assunto na frente e obrigado e boa noite para todo mundo. Eu vou dormir feliz por ter falado com todos vocês, trazer um pouco do que está sendo isso aqui. É isso aí, gente. Vamos em frente. Boa. Boa noite, gente. Valeu. Nós também, Mário.